Por gentileza, abra a sua Bíblia no Salmo 96. Leamos. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores dos bosques, na presença do Senhor, porque vem julgar na terra. Julgará o mundo com justiça e os povos, de acordo com a sua fidelidade. Salmo bonito, né? Esse salmo é um hino desse salmo, vemos? Muito bonito. Eu estava até pensando em trazer para a gente ouvir, mas por causa da logística aqui do cabo, mas eu vou trazer para a gente cantar um dia muito bonito, vale a pena a gente cantar. 96. Muito bem, meus irmãos. Esse salmo aqui, o Salmo 96, ele tem um contexto. Se vocês fizerem a leitura dos salmos, do Salmo 96, que foi o que a gente leu, você leu o 97, o 98 e o 100, você vai perceber que são salmos que estão ligados a um acontecimento bíblico que aconteceu lá em 1 Crônicas, capítulo 16, quando Davi foi fazer a dedicação do tabernáculo do Monte Sião. Aliás, se você fizer a leitura lá em 1 Crônicas, capítulo 16, você vai perceber que tem um momento que Davi ele recita todas as palavras desses salmos aqui, que a gente acabou de ler. Então, o contexto desse salmo, ele está lá dentro de 1 Crônicas, capítulo 16. Ou seja, o salmista escreve o salmo com o objetivo de fazer com que os seus ouvintes tributem glória e majestade a Deus. E o interessante é que nós vamos observar aqui a estrutura do salmo, e vocês vão perceber que ele começa convidando os ouvintes a tributar glória e majestade ao Senhor, e depois ele vai explicando como que deve ser essa adoração a Deus, e ele inclusive diz quem são aqueles que deveriam adorar o Senhor. Sendo assim, meus irmãos, nós vamos observar esse salmo mais de perto. Depois você lê lá 1 Crônicas, capítulo 16 em casa, no seu devocional, e você vai poder rever e relembrar até um pouco do que nós vamos estudar nessa noite. Então esse salmo, meus irmãos, ele expressa, e aqui nós vamos ver um pouco, a imensa alegria do povo de Deus que naquele tempo estava dedicando o tabernáculo, estava dedicando a Deus o templo, mas ele é um salmo também que aponta para o futuro. Você vai observar na nossa leitura que ele também vai apontar para o reino milenar
o reino messiânico de Jesus Cristo. Ele vai apontar também lá na sua segunda parte para algo que as pessoas vão fazer, mesmo aqueles que não queriam, mas vão fazer, que é se curvar diante de Deus, no período que Jesus Cristo voltar, estiver ali reinando no seu milênio. Mas vamos iniciar aqui e estudar a estrutura do Salmo, porque ele começa do verso 1 ao verso 6, chamando seus ouvintes a proclamação de louvor, e foi o que a gente acabou de fazer aqui no nosso culto. Proclamar o louvor. Ele começa: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Olha que coisa bela que o salmista traz aqui, meus irmãos, sobre o nosso Deus. Porque assim, a gente estuda os evangelhos, estuda as cartas, né, pastorais, as epístolas, mas às vezes quando a gente não vai nos salmos, não vai nos provérbios, a gente às vezes perde um pouco dessa beleza que é os salmos de cânticos, os salmos de adoração que foram escritos para a glória de Deus. Então assim, é muito importante a gente também apontar as nossas atenções para os textos de salmos, né? Alguns textos do Antigo Testamento, porque nos ajuda muito também a entender como que o povo de Deus direcionava não só a sua vida cristã, mas também o seu relacionamento com Deus. O que nós estamos vendo aqui? Um povo que adorava a Deus a partir dos seus lábios, de uma forma tão forte, tão vibrante, que a gente lê aqui e a gente consegue quase que perceber aqui a beleza que eles estão tentando colocar. Dos versos 1 a 3, o salmista ele começa aqui com um convite de louvor a Deus. E se vocês observarem, ele diz aqui: cantai um cântico novo. Ele chama os seus ouvintes a louvar ao Senhor, e ele usa uma palavra aqui que eu vou explicar para vocês, que está apontando para o futuro. Porque ele diz: colocai nos seus lábios um cântico novo. Que cântico novo seria esse? Olha aqui o que diz Apocalipse capítulo 5, verso 9. Não precisa os irmãos encontrar, eu vou ler aqui para vocês. Olha aqui, ó. Apocalipse 5, verso 9, apontando para o futuro. E entoavam novo cântico, dizendo: dignos é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e como teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O salmista está apontando para um louvor que vai ser entregue a Jesus Cristo no futuro, na segunda vinda, e ele usa a mesma linguagem. O salmista está dizendo: cantai um cântico novo. Lá em Apocalipse está dizendo que na volta de Cristo, nós estaremos lá, pela glória de Deus, dizendo, né? E entoando um novo cântico. Que novo cântico? Nós estaremos lá, pela glória de Deus, cantando: dignos é de tomar o livro de abrir os selos. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos glorificando Jesus Cristo, meus irmãos. Estamos dando glória e força, estamos cantando louvores ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O salmista ele está cantando um salmo que o contexto está lá em 1 Crônicas, capítulo 16, algo que aconteceu bem antes da vida de Cristo, mas vejam como ele está apontando ainda para o futuro, para algo que ainda nós aguardamos acontecer. Veja como a Bíblia se conecta, veja como a Bíblia se confirma,
Veja como isso gera esperança nos nossos corações, porque não são textos soltos que vão ser lidos sem conexão, sem explicação, e a gente simplesmente olha e percebe que o salmista está dizendo a mesma coisa que Apocalipse diz para nós. Meus irmãos, esse é um louvor genuíno. E ele inclui testemunho. O salmista está chamando os seus ouvintes a cantar ao seu Salvador. A cantar, ele diz, a todas as nações, a todos os povos. Apontando para um período que as pessoas não vão ter escolha. Não vou escolher, eu vou glorificar a Deus ou não vou? Hoje ainda tem algumas pessoas aí, né, desobedientes, viram as costas para Deus. Mas o salmista está dizendo de um período onde as pessoas não vão ter opção. A única opção que vai ter é glorificar a Deus. O salmista está exortando as pessoas sobre a necessidade de contar para todas as pessoas. Ele está informando para os seus ouvintes a ideia assim: olha, vocês precisam colocar agora nos seus lábios o testemunho da gratidão que vocês têm pelo nosso Deus. Seria naquele momento. Por quê? Lembra que o contexto de Israel era o contexto de estar convivendo entre muitos povos. Povos pagãos, considerados pagãos, que adoravam ídolos, que criavam os ídolos para adorar, né? Se não tivesse um ídolo, eles criavam. Como até hoje, né? Continua aí tentando aí, muitas pessoas tentando criar os seus ídolos, né? Alguns tentam criar ídolos externos, outros no seu coração, mas continuam tentando criar ídolos. Mas era um período onde o salmista disse: cantem para as pessoas, façam com que as pessoas conheçam esse Deus. Que Deus? Esse Deus que tem glória, que tem força, que tem majestade, como ele está se referindo aqui. Então, nesse sentido, meus irmãos, todos os salvos deveriam anunciar para todas as pessoas a glória de Deus, que praticamente nos obriga a admirá-lo e louvá-lo. A ideia aqui de obrigação não é nem que eu estou sendo forçado a fazer. Eu vou fazer isso porque eu admiro, porque eu entendo o que Deus faz na minha vida, e por gratidão a Ele eu vou louvar. Essa é a ideia. Louvar a Deus por gratidão, por entender corretamente o que Ele faz em nossas vidas. Quando as pessoas do mundo conseguem, meus irmãos, qualquer coisa, eles fazem questão de anunciar, não é verdade? Quando alguém compra aí um carro novo, né? Aí fora, faz questão de anunciar, tira foto, passa correndo aí na frente da sua casa. Se ele comprar uma casa, na hora que ele lhe vê, ele eita, eu queria falar para você, assim, não é nem por maldade, mas ele quer mostrar. Quando ele consegue algo, né, de bom na vida dele, ele quer que todos saibam. Agora, por que nós recebemos a salvação, que é algo incorruptível, imaculado, ninguém pode tirar de você, e por que a gente não anuncia com a mesma força? A gente deveria, quando alguém é salvo, quando alguém se converte, se nós fôssemos acompanhar o ritmo, né, que tem aí, a gente ia anunciar até nas redes sociais, né? Estamos aqui com o novo irmão fulano, né? Salvação, foi salvo em Jesus Cristo. Claro que aqui eu estou criando aqui uma ideia, uma hipérbole, né? Um exagero para aumentar o que eu estou tentando dizer. Mas a gente precisa anunciar para as pessoas o que Deus tem feito em nossas vidas. A gente precisa fazer com que as pessoas saibam. A gente não pode ter a mesma ideia do mundo, que a gente só vai anunciar se a gente recebeu algo que parece ser bom. Eu consegui um bem material muito bom, muito bonito. Eu vou anunciar. Eu fiquei bom de saúde. Não vou dizer isso não, porque isso aí... Tem muitas bênçãos que nós recebemos em nossas vidas que nós nem sabemos. Né? Comentei um pouco sobre isso domingo.
Tem muitas situações que Deus providencia em nossas vidas, de libertações, de proteções, que a gente não fica nem sabendo. E aí, consequentemente, a gente não tem nem como dizer para as pessoas, mas a gente precisa anunciar aquilo que a gente pode. O que eu posso anunciar hoje? A minha salvação. Está se perdendo um pouco, meus irmãos, até dentro do meio evangélico, a importância do entendimento da salvação em Jesus Cristo. Tem algumas pessoas dando muita ênfase na vida cristã, ok, está certo. Mas tem algo que Paulo diz lá na carta aos Romanos, que ele usa uma palavra lá para chamar a salvação com a mesma palavra que é usada para traduzir a palavra dinamite. É como se a palavra de Deus que está em nós, através do Evangelho que nos salvou, ela tivesse a força de uma dinamite quando a gente entrega para alguém. Mas está se perdendo um pouco isso. Está se perdendo um pouco essa ideia de pregar o Evangelho de arrependimento, que modifica as pessoas através do Evangelho. Pode observar a quantidade assim, de, por exemplo, pessoas conhecidas aí. O que eu vou dizer aqui não é uma crítica não, irmãos, mas só para vocês entenderem o contexto. Vocês observaram aí a quantidade de igrejas que são assim para pessoas com um grande poder financeiro, digamos assim. E aí você vai lá nos cultos, aí tem pessoas lá que são artistas, são empresários e tudo mais. Não estou fazendo crítica não, estou só dando contexto aqui. Mas, será que se Jesus aplicasse será que se o pastor e os irmãos daquelas igrejas aplicassem tudo o que a gente observa nos evangelhos, será que estava daquela forma lá? A gente precisa pensar nisso. Pensar no que a gente tem de mais importante. O que nós temos mais importante não são os bens materiais. O que nós temos mais importante é a nossa salvação. Por quê? Porque é algo que ninguém pode tirar de você, você não perde. Pedro vai dizer que é imaculada, é inacessível, não enferruja. Se a gente tivesse a mesma ideia do valor de importância, a gente saía por aí dizendo para todo mundo, né? O pessoal ia chamar a gente de doido, né? Chega lá na praça e fala, eu queria dizer a você que eu tenho a minha salvação. Você também não gostaria de ter? A pessoa ia até sair de perto, né? Às vezes na praça eu vejo às vezes algumas pessoas fazendo isso lá, alguns irmãos lá pregando, né, salvação. E eu vou confessar a vocês, eu fico envergonhado. Porque às vezes eu fico olhando assim, será que nós estamos fazendo como a Bíblia diz para a gente fazer? Olha lá aquele irmão, aquela irmã. Tinha uma irmã lá, há 2 sábados atrás na praça, pregando lá sozinha, sem microfone, sem nada. Uma irmãzinha lá pregando sem microfone, pregando arrependimento mesmo. Pregando texto que as pessoas não gostam de ouvir. Falando mesmo sobre tormento eterno, né? A linguagem que ela utilizava lá. Mas o salmista está dizendo aqui para nós que os seus ouvintes devem louvar ao Senhor e compartilhar o testemunho. No verso 4 ele dá um motivo. Por que nós temos que fazer isso? Acompanhe comigo aí no verso 4. Por que eu tenho que adorar esse Deus? Olha o que ele diz. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ele é temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Os ídolos, meus irmãos, de idolatria que são criados pelo homem, eles não têm glória e não têm poder. E tem mais algo que eu queria convidar vocês a pensar comigo aqui.
Vocês já observaram que as pessoas que adoram ídolos criados por humanos, eles não têm medo desses ídolos? Nem não têm receio nenhum? Tem um aí que eles, acho que é até o da cidade aqui, né? Que tem uma ideia aí que se a mulher quiser casar, pega ele e vira de cabeça para baixo, é ele, né? Isso está demonstrando medo desse ídolo? Eu não estou querendo citar nomes, tá, irmão? Isso está demonstrando temor, eles pegam e viram de cabeça para baixo, né? Aí se a mulher conseguir casar, volta, né? Ou tira o bebê, né? Algo assim, né? Tem umas que tiram o bebê do colo, tem outras que viram, né? Isso é temor que eles têm ao ídolo que eles adoram? Meus irmãos, se fosse a ideia de um relacionamento entre pessoas, isso era uma falta de respeito, não é não? E o texto salmista está dizendo que os ídolos não merecem adoração porque eles não têm glória e não têm poder. E é isso que nós estamos vendo aí. Os ídolos que as pessoas adoram no lugar de Deus, eles mesmos não têm respeito pelos seus ídolos. Agora, qual é o problema? Porque como eles sabem que esses ídolos, inconscientemente eles sabem que esses ídolos não vão fazer nada com eles, se eles não obedecê-los, mas ao contrário, eles sabem que Deus, sim, vai prestar conta com eles, das atitudes e das decisões, o que eles fazem? Não, é melhor a gente adorar esse aqui, porque esse aqui pelo menos eu viro ele de cabeça para baixo e não acontece nada. Vocês já tinham pensado nisso? Como é a incoerência de adorar ídolos no lugar de Deus, porque eles não têm medo deles? Eles não têm medo, tem várias histórias de ídolos, que eles fazem vários tipos de coisas. Por que eles fazem isso? Inconscientemente eles sabem que não tem poder nenhum. O texto está dizendo, nem tem glória, nem tem poder. Mas o mesmo texto aqui está dizendo que esse Deus, que é temível, que merece glória e força e tem poder, foi o Deus que criou todas as coisas. Por isso que ele é único em glória. Agora, as pessoas invertem a situação, né? Não, é melhor eu tratar com esse aqui, porque esse aqui não faz nada. Se eu for reprovado na frente dele, ele não vai querer fazer nada. Agora, a Bíblia fala que se você não obedecer a Deus, você vai para o inferno. Isso faz as pessoas temer. Não, é melhor não tratar com ele não, né? Meus irmãos, é mais ou menos assim que acontece. Isso é inconscientemente. Não é que a pessoa fala, vou fazer assim que é melhor, mas inconscientemente, e ligado ao que o salmista está dizendo, é isso que acontece. É melhor tratar com alguém que não vai me cobrar tão forte, né? Como não é temível. Por isso que o Isaías diz que a adoração a eles é uma loucura, e é mesmo. Porque você deixa de adorar o Deus que criou todas as coisas, para adorar um ídolo que você vira de cabeça para baixo e joga no chão e não acontece nada. O salmista ele diz no verso 7 que todos vão adorar. Mesmo esses que hoje preferem tratar com os ídolos. Vai chegar o momento que todos vão adorar. Quando Cristo voltar a iniciar o reino milenar, todos vão adorar. Olhe comigo aí no verso 7. Louvem o Senhor todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem no pátio do seu templo. Curvem-se diante do santo Deus quando Ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. Diga em todas as nações, o Senhor Deus é Rei. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ele julgará os povos de acordo com o que é de direito. Está falando de Jesus Cristo, meus irmãos. O salmista está descrevendo, com palavras de honra e glória e majestade, ele está descrevendo Jesus Cristo.
Ele está descrevendo tudo o que é descrito sobre o Messias no livro de Apocalipse. Linguagem messiânica, né? Veja como é importante a gente fazer essas conexões, porque haverá esse tempo. Quando Cristo voltar, no final ali da grande tribulação, iniciar o seu reino milenar, aqueles que estiverem vivos ainda e aqueles que são salvos, vão se curvar. Eita, pastor, e aqueles que não quiserem se curvar, não vão estar nem lá, meus irmãos. Que no reino milenar só vai ter salvos. Só vai ter eleitos. Vão estar sim glorificando, vão estar adorando. Qual é a diferença, pastor? Porque hoje nós estamos vivendo num reino, ou nós estamos num século, quem está reinando é Satanás. Esse é o problema. E as pessoas não conseguem, e as pessoas não dão a importância necessária para isso. Hoje quem reina é Satanás. E nós pregamos o arrependimento para que as pessoas se arrependam e possam também estar com Cristo. Mas quando ele vir iniciar o reino milenar, é um período que o tempo para essas pessoas se arrepender já passou. Tem hoje, meus irmãos, muitas pessoas hoje brincam, né? Tem muitas pessoas que ficam desafiando Deus, brincando com Deus. Tem oportunidades para se arrepender e fecham os ouvidos, fecham os corações. Tributam glória a quem não tem glória nem tem poder. Dão honra, né, a quem não merece. Hoje em dia tem muitas pessoas fazendo isso, dando honra a quem não merece, dando glória a quem não tem poder, dando importância a quem nesse tempo aqui não vai poder receber nenhum tipo de adoração. No final da tribulação, Cristo já vai ter destruído, derrotado tudo isso. Satanás vai estar preso. Não vai ter mais oposição, meus irmãos, ao reino de Deus. Será o momento onde as pessoas vão se curvar. Não por obrigação, vão se curvar porque vão entender a satisfação de adorar Jesus Cristo. No verso 11 ele traz uma informação aqui também, que inclusive nos chama a atenção. Olha o que ele diz aqui, ó. Versos 11 a 13. Alegre-se a terra, fique contente o céu, ruja o mar e todas as criaturas que neles vivem. Alegrem-se os campos e tudo o que há neles. Então as árvores do bosque gritarão de alegria diante de Deus o Senhor, pois ele vem governar a terra, com justiça e sem parcialidade. Ele governará os povos do mundo. Meus irmãos, o homem, ele tem a natureza pecaminosa, ele sofre pelos efeitos do pecado, mas a natureza também sofreu. A natureza, ela também sofreu impactos da natureza pecaminosa. Se você ler Romanos capítulo 8, Paulo está descrevendo lá a criação, a ideia da criação gemendo, ansiando por esse período que Deus vai restabelecer o reino. Por quê? Por causa do pecado, que a natureza também sofre. Aí o salmista está dizendo aqui, que nesse período, a natureza, a terra, o céu vão estar alegres. Olha a descrição que ele está dando aqui. Alegre-se a terra, fique contente o céu, alegre-se o campo. Por quê? Porque a natureza geme e sofre, meus irmãos, até hoje por causa do pecado também. Como é, pastor, que a natureza sofre? Os efeitos do pecado
direcionando ganância no coração do homem, faz com que eles destruam a natureza até hoje. Nós temos um exemplo aqui do lado, né? Tem uma pessoa aqui do lado aqui destruindo a natureza aqui, ó, vizinha nós aqui. O que ele está fazendo, inclusive, está influenciando aqui na água, né? Ou seja, a natureza está ou não está gemendo por causa do pecado? Se você andar aí nas cidades aqui do Cariri e outras cidades, você vai ver, cada cidade tem um contexto de empresas lá com tipos de extrações que destroem a natureza, né? Teve aquelas cidades lá em Minas que a barragem quebrou, né? Aí os irmãos viram, né, a quantidade de pessoas que perderam a vida por causa da ganância do homem. A natureza gemendo. Olha lá, as cidades estão destruídas até hoje. Então a natureza, ela também sofre com os efeitos do pecado. Nas capitais, né, o efeito do carbono, né, que eles falam, aqui não tem tanto, porque a gente não tem tanta... Você viaja para São Paulo, você chega lá, você vê o ar pesado. Respira um ar pesado, né? Por causa da quantidade de veículos que tem lá. A natureza está gemendo. Aí lá você vê que uma hora chove, outra hora faz calor. Até o clima ele fica meio descontrolado por causa dessas coisas. Então o salmista ele está trazendo a ideia que inclusive a natureza, quando Cristo voltar, vai se alegrar. Por isso que esse salmo tem beleza, tem alegria, né? Ele começa alegre e tem alegria, mas ele tem as implicações no meio também, que a gente precisa pensar sobre elas. Então haverá um momento, meus irmãos, em que todos vão se curvar diante de Cristo. Aqueles que hoje viram as costas para Deus, que desobedecem, haverá um momento que eles vão se curvar e vão prestar honra e glória sim ao Senhor. E a natureza vai estar alegre, né? Já pensou a gente olhar a natureza alegre? O que seria a natureza alegre? Seria ela estar florescendo bem, né? Seria os rios estar no leito normal, onde deveriam estar. Não é o homem mudando as coisas aí, né? Então, hoje, tem pessoas virando as costas para Deus, e essas pessoas vão sofrer quando Cristo voltar. Mas nós temos a oportunidade, né, de entregar a vida a Cristo e podermos prestar honra e glória e majestade àquele que é digno de toda a honra e todo o louvor. Amém?